seu coração, enquanto fazia o meu momento de ministrar a ceia do Senhor, ou de participar da ceia do Senhor. Eu estava pensando que cada vez que nós participamos da ceia do Senhor, nós estamos, é claro, cumprindo o mandamento, mas também estamos marcando o nosso caminho. O nosso caminho, ele fica marcado. Cada vez que nós somos ministrados pelo Espírito Santo, na nossa vida, através da ceia do Senhor, eu não tenho dúvida, irmãos, de que nós estamos marcando o nosso caminho. Quero que você, sentado mesmo, abra a Bíblia Sagrada em Atos, capítulo de número 27. E Atos capítulo 27, nesses 44 versículos, nós aprendemos a trajetória que o apóstolo Paulo teve que fazer navegando até a Itália. Era o objetivo de Paulo chegar em Roma, ou melhor, o objetivo de Paulo era pregar em Roma, pregar na Itália. Mas ele não era o objetivo dele ir da forma com que Atos 27 descreve. Aqui ele foi como um prisioneiro. E ele indo como prisioneiro nessa viagem aqui, existem muitos pontos que nós precisamos observar e tomá-lo cuidado na nossa vida. O objetivo de Paulo de pregar na Itália, de pregar em Roma, de levar a palavra de Deus lá, ele iria se cumprir, porque Deus havia prometido. Agora, o que Deus, como falamos pela manhã, o que Deus não falou para Paulo, é qual seria o processo que ele iria passar. Porque se nós soubéssemos o processo que nós teríamos que passar, a nossa jornada da nossa vida, facilmente muitos desistiriam. E nós aprendemos aqui que, ao eles embarcarem, versículo 2 mostra que, eu vou transcorrer todos os versículos e você vai acompanhando, mas quando eles navegam, o apóstolo Paulo, ele teve, posso dizer, o privilégio de navegar na companhia de um centurião chamado Júlio. E esse centurião foi um tipo de pessoa que usou de muita benevolência pela vida do apóstolo. Ainda que estava conduzindo para se apresentar para César, na Itália, como prisioneiro, esse centurião, ele permite que a embarcação chegasse até uma cidade por nome Sidom. Essa cidade de nome Sidom, Paulo tinha feito muitos amigos lá. E a Bíblia diz que ele permitiu que Paulo chegasse em Sidom e ele fosse cuidado pelos seus amigos. Uma das coisas lindas na vida que eu descobri ao longo da caminhada foi nós conseguirmos construir boas amizades. E é muito provável que Paulo fez muitos amigos em Sidom. E a benevolência do centurião Júlio em descer e permitir que ele chegasse em Sidom, para que em Sidom Paulo fosse cuidado. Antes que a viagem continuasse, ele recebeu o abraço, ele recebeu uma palavra de ânimo, ele recebeu carinho, talvez tivesse recebido ali também roupas, vestimentas, calçados. A misericórdia e a bondade desse centurião permitiu que, embora Paulo estivesse navegando, ou estar sendo conduzido para Roma como um prisioneiro, mesmo assim ele permitiu ver os amigos.
um dos conselhos que nós damos aqui hoje é para que possamos conservar as boas amizades, ter cuidado quando nós construirmos as nossas amizades, porque certamente em algum momento a gente vai precisar. Aquele que cuidou, agora ele estava sendo cuidado. A Bíblia diz que partindo ali, a viagem, eles chegaram até uma cidade por nome Mirna, porque os ventos eles eram contrários. A partir de Sidom, a viagem começou a ter algumas complicações, a viagem já não era mais tão sossegada, o tanto quanto eles saíram. Aqui o texto relata que eles estavam navegando, e de Sidom para Mirra, eles estavam navegando com ventos contrários. E aqui a gente aprende algo na nossa vida, que os ventos contrários nem sempre quer dizer que a pessoa está no caminho errado. Eles estavam na direção certa, eles tinham que chegar na Itália, porém os ventos eram contrários. Eu e você, diante de Deus, nós já revelamos a Ele, oramos e mostramos que temos muitos sonhos na nossa vida, mas o que na verdade nós não sabemos é o processo que vai acontecer para nós chegarmos lá. Quando eles descem para essa cidade, os ventos eles eram contrários, e eles conseguiram atracar nessa cidade por nome Mirra. E quando eles chegam ali, o centurião obriga que eles trocassem de embarcação, porque tinha um outro navio que iria viajar para a Itália. E à medida que isso acontece, eles trocam de embarcação. Na sequência dos versículos ali, nós aprendemos que a viagem, ela começou a ficar muito lenta, muito devagar. E nisto o que nós aprendemos? Que muitos dos alvos nossos, objetivo nosso, foco que temos na nossa vida, parece que nunca vai chegar, porque a navegação está lenta, está muito devagar. E quando eles percebem que a navegação está cada vez mais devagar, cada vez mais lenta, porque os ventos eles eram contrários, a condição da viagem começou a tomar um outro rumo. Se você percebe desde o dia que você aceitou Jesus como seu Senhor e seu Salvador, muitas coisas naquele processo de início de conversão pareciam ser tão fáceis, mas à medida que os anos passam, que os anos vêm, para mim e para você, parece que a nossa embarcação, a embarcação da nossa vida, rumo ao objetivo que nós temos que chegar, nunca chega. Quando eles começam a navegar de forma devagar, o relato bíblico diz que a navegação ela se tornava cada vez mais lenta por causa dos ventos contrários. E navegando assim nós aprendemos algo também, que a navegação sua, no período de vida ou na fase de vida que você está agora, parece que a navegação está tão lenta que você não vai chegar. Mas a questão não é o tempo que você precisa para chegar. A questão é que mesmo que a navegação ela esteja lenta, Deus está no controle. A questão é que mesmo que a navegação está tão lenta, que as perspectivas, elas passam a ser menores, ou a pessoa passa a ter menos perspectiva de chegar ao seu objetivo maior. A grande verdade é que Deus está no barco. A grande verdade é que o fato da navegação ser mais lenta não quer dizer que você não vai chegar. A questão não é a velocidade, a questão é a direção. Falei isso em outro tempo, numa frase que havia dito aos irmãos. A questão não é a velocidade com que você vai, a questão é a direção que você está.
Não adianta ter muita velocidade e não ter direção. E eles precisavam chegar na Itália, mas o tempo não era favorável ao que eles pretendiam. Navegando alguns dias, devagar, uma viagem provavelmente num navio maior, a viagem se tornando mais lenta, começou a tomar um outro rumo, e eles chegaram num lugar chamado Bons Portos. Quando eles chegam nesse lugar chamado Bons Portos, acontece algo ali, irmãos, que deve ser visto com muito cuidado na nossa vida. Ali começa a se manifestar dentro do barco a voz profética, a voz de alguém que estava dentro do barco e que conseguia perceber os perigos que poderiam vir. Quando eles chegam nesse lugar chamado Bons Portos, e Bons Portos não é porque o porto era bom. Bons Portos quer dizer que o lugar aonde eles chegaram era um lugar seguro. Era um lugar seguro, mas não é o que a tripulação queria. A Bíblia diz que esse centurião, ele acreditava mais na experiência do capitão do barco, mais na experiência dos marinheiros, do que na voz de Paulo. E aqui Paulo, ele começa a se levantar, e a voz profética é necessário. Em tempos de navegações difíceis, nós precisamos aprender a ouvir a voz profética. Esses homens, consultando uns aos outros, chegaram num lugar que era um lugar seguro, mas tinha um outro lugar, Fênice, que era um outro porto, que era mais distante, e era um porto que oferecia outras condições, ou seja, ele oferecia conforto. A tripulação não queria ficar em Bons Portos, porque Bons Portos, ele era um lugar seguro, mas não oferecia conforto, e eles precisavam invernar, era o tempo de invernar. E quando a tripulação, ela de alguma forma decide a descer para Fênice, porque Fênice era o lugar aonde eles poderiam ter um conforto maior, o tempo que eles ficariam lá seria mais favorável para os prazeres deles, do que permanecer num ambiente seguro. E aí Paulo, ele começa a perceber, e ele se levanta, e fala no versículo 9, na última parte, Paulo os admoestava, dizendo-lhes: varões, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para a nossa vida. Mas o centurião cria mais no piloto. Quando a voz de Paulo se levanta dentro do navio, a voz profética, quando a voz de Paulo se levanta no navio, é uma voz que não é dado ouvidos. Nós estamos vivendo em tempos difíceis, não sei se você já percebeu, mas se você gosta de estar bem em dia com as notícias que correm pelo mundo inteiro, você vai perceber que na navegação da nossa vida, no navio da nossa vida, nós estamos percebendo que muitas coisas estão acontecendo, mas também, na mesma proporção, pouco se dá ouvidos à voz profética. E quando nós paramos nesse momento aqui do texto, e falamos um pouquinho o que é a voz profética. A voz profética nem sempre vem com o início dizendo: assim diz o Senhor. A voz profética vem por aquele ou através daquele que lê a Bíblia, que sabe discernir a Bíblia, que tem intimidade com Deus, que tem intimidade com o Espírito Santo, que sabe aonde vai chegar, que sabe discernir o momento que está vivendo.
A voz profética no ambiente que eles estavam, no navio, num barco, ela veio desta forma. Ao que Paulo ele disse: eu estou vendo que a navegação vai ser incômoda, vamos ter problemas nessa navegação, vamos ter problemas com a carga, vamos ter problemas com o navio. É hora de nós ficarmos no lugar seguro, não é hora de irmos no lugar que nos oferece conforto. E as pessoas dia a dia, irmãos, elas estão trocando o lugar que é seguro para ficar num lugar onde lhe oferece apenas conforto. Uma coisa é estar num lugar que oferece conforto e outra está no lugar seguro. Porque quando nós seguimos a leitura aqui, a Bíblia diz que eles perceberam que um vento sul começou a soprar. E eles levantaram as suas velas. E eles pensaram que aquele sinal de vento, sinal de um vento sul que veio, eles pensaram que a navegação estava favorável, pensaram que era uma resposta para eles, e eles decidem levantar âncora e decidem navegar em direção a outra cidade lá, Fênice. Quando você perceber na tua oração que o que está ao teu redor está se tornando favorável ao que você espera, eu quero te dar um conselho: continue orando, ore mais um pouco, porque a voz profética já tinha se levantado antes deles tomarem a decisão. Paulo falou: fique num lugar seguro, e não procure o lugar aonde apenas lhe oferece conforto. E quando o vento sul sopra, eles pensam: é a resposta que nós precisávamos. E quando eles alçam as velas, erguem a âncora, os versículos subsequentes dizem que de repente veio um pé de vento, em outras versões diz um furacão, e bateu contra eles. Ou seja, aquilo que parecia estar tão favorável, aquele momento em que o vento sul soprou, para eles estavam renovando a sua esperança. Eles pensaram: agora nós temos esperança de chegar em Fênice. Acontece que era uma esperança sem direção. A voz profética do apóstolo Paulo já tinha dito: não é nem um pouco seguro sairmos de bons portos e irmos para Fênice. Mas eles decidiram, porque apenas um sinal, eles compreenderam que era momento de partir. Deu um tufão por nome Euroaquilão, bateu contra o navio, e quando eles se perceberam, eles perderam o controle. Uma pessoa, uma igreja, uma empresa, uma família, um casamento, ou outras formas de exemplificar isso para você, quando não dá ouvidos à voz de Deus, corre-se o risco de ficar com o barco da tua navegação à deriva no mar, que foi o que aconteceu. Quando aquele furacão, aquele vento, aquele pé de vento bate no navio, eles ficam sem direção, eles perdem o controle. Ou seja, decisões mal tomadas, decisões tomadas de forma precipitada, sem consultar a Deus, sem ouvir Deus um pouco, pode correr o risco da embarcação da vida dessa pessoa ficar à deriva. O texto diz aqui, na versão que eu estou usando, que o barco deles ficou à toa por muitos dias. O texto diz que eles não estavam até mesmo se alimentando. O texto diz que não tinha noite e não tinha dia, eles não viam as estrelas e não viam o sol. Isso acontece com alguém que troca um lugar seguro
para um lugar de conforto. Deixa eu te perguntar, e analise você na sua vida. As decisões que você tem tomado, ou que você está procurando para a sua vida. Você está procurando mais segurança ou mais conforto? Ou seja, é confortável para mim tomar essa decisão. É confortável para mim fazer isso. Pode ser confortável, mas não seguro. Eles ficaram por dias, por 14 dias, se debatendo naquele mar, aonde só Deus poderia controlar a vida deles. Quando nós olhamos o texto para frente, o versículo 16 diz que, correndo abaixo de uma pequena ilha chamada Cauda, apenas puderam ganhar o batel, e levando este para cima, usaram todos os meios, cingindo o navio, e temendo darem a costa de Sirte amainadas as velas, assim foram à toa. Olha só, eles perderam o controle. Deixa eu te dar um conselho. Se você está trocando o teu porto seguro, um lugar seguro, para ir para um porto onde apenas te oferece conforto, a pessoa corre o risco de navegar na vida à toa, sem direção. Nós aprendemos em tudo isso, versículo 19 ou 18, andando nós agitados por uma veemente tempestade, no dia seguinte aliviaram o navio, e ao terceiro dia nós mesmos com as próprias mãos lançamos ao mar a armação do navio. E não parecendo já havia muitos dias, nem sol nem estrelas, e caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos a esperança de nos salvarmos. Ou seja, eles estavam no navio vivendo um desespero na vida deles, porque o texto diz que eles perderam a esperança, porque não viam o sol e não viam as estrelas mais. O outro detalhe desta informação é que eles começaram a lançar mão da armação do navio, ou seja, eles começaram a jogar com as próprias mãos as coisas do navio. E nós aprendemos aqui que a questão não era o peso daquilo que estava no navio, a questão era a desobediência. Eles só estavam com o barco à deriva, o navio à deriva, no mar, andando à toa, porque eles tomaram uma decisão de desobediência por não ouvir a voz profética. Falei aqui, a voz profética é aquela que aponta para o passado, para o presente e para o futuro. A voz profética, ela vem assim. Por isso é preciso conhecer Bíblia, é preciso conhecer a palavra de Deus, é preciso ter intimidade com o Espírito Santo. E o apóstolo Paulo estava lá. O texto diz que, 21, havendo já muito que se não comia, então Paulo, pondo-se em pé no meio deles, disse: fora na verdade razoável. Olha a voz profética de novo. No navio que o homem perdeu o controle, que os marinheiros, o capitão do navio, não tinha mais o controle, só Deus tinha o controle de tudo aquilo. A voz profética volta. Eu digo aqui, talvez você é a voz profética na sua família, na sua casa, no seu casamento, ou talvez você é o Paulo na sua casa, o Paulo na sua empresa, o Paulo na sua escola, na universidade, mas você é. Quando o relato diz que eles perderam a esperança de vida, a voz profética se levanta de novo, irmãos. E volto a lhe perguntar, para você refletir: para onde você está levando a embarcação da sua vida? Para um lugar seguro ou para um lugar que apenas te dá conforto? É preciso pensar nisso. E Paulo, ele se levanta novamente, e o texto diz que fora na verdade, versículo 21, fora na verdade razoável, ó varões,
ter me ouvido de mim quando não partir, e não partir de Creta, e assim evitaríamos este incômodo e esta perdição. Olha que lindo isso, porque essa parte da leitura que nós vamos fazer, é a parte da leitura em que Paulo, juntamente com 276 pessoas, creio que com ele 276, num ambiente de medo, num ambiente de pavor, num ambiente onde gente corria para um lado e para o outro e ninguém se entendia. A voz profética se levanta ali, porque mesmo no lugar onde tudo parece estar uma grande confusão, Deus se manifesta, irmão. Se tiver um Paulo ali disposto a ouvir, disposto a entender o que Deus quer falar, mesmo que o ambiente esteja desfavorável, eles estavam com medo, sem esperança, apavorados, não comiam, o negócio estava ruim. Mas Deus estava ali. Por que eu digo para você que Deus estava ali? Porque está escrito aqui, que o anjo do Senhor naquele dia desceu naquele lugar e falou com Paulo. Se aqueles que andam ao seu redor não querem ouvir, então ouça você. Que o ambiente de confusão, o ambiente de insegurança, o ambiente de medo, parece que ele quer contagiar todo mundo. Parece que todo mundo está com medo. Mas se tiver um Paulo, se tiver alguém com uma voz profética para se levantar, e para primeiro ouvir, para depois falar. O texto diz, 22, mas agora vos admoesto que tenhais bom ânimo. Ou seja, eles perderam todo o ânimo. Há alguém próximo de você que perdeu o ânimo? Na sua família, na sua empresa, talvez na sua igreja. A primeira coisa que Paulo fala é tentar reanimá-los ele. Num ambiente desfavorável, a primeira coisa que nós temos que fazer é procurar reanimar as pessoas. E Paulo diz: tem bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Isso quer dizer que na nossa viagem, na nossa caminhada até as mansões celestiais, nós vamos ter perdas. Nós vamos ter perdas. Olhe para a tua vida, até aqui o momento que você está. Quantas coisas você já perdeu? Quantas coisas já ficaram para trás? Mesmo que os ventos sejam contrários, se você estiver na direção certa, Deus vai te levar lá. E Paulo diz: tenha um bom ânimo, porque esta mesma noite um anjo de Deus, a quem eu sirvo, de quem eu sirvo, ele veio a mim, dizendo: Paulo, não temas, importas que seja apresentado a César, e eis que Deus te deu todos quantos navegaram contigo. O que acontece aqui? A vida de toda a tripulação ficou nas mãos de Paulo. Compreende isso, irmão? Tem vida de pessoas que dependem do teu aconselhamento, que depende do teu amor, que depende do teu cuidado. O que o anjo falou para ele? A vida desses está nas tuas mãos, Paulo. Como é lindo compreender isso, quando se encontra e se relaciona com pessoas que procuram ouvir Deus, amanhecer ouvindo Deus, anoitecer ouvindo Deus, ir dormir ouvindo Deus, caminhar ouvindo Deus, falar ouvindo Deus. 25, portanto, ó varões, tende bom ânimo. Pessoas que estão próximas de você desanimadas não podem te empurrar ao desânimo. Ou você procure não se permitir a isso. Entende, irmão? Agora acontece algo aqui também que vale a pena nós prestarmos atenção. Versículo 27 diz que quando eles chegaram próximo de um lugar, os marinheiros suspeitaram de que era um lugar seguro.
E aí o texto diz que os marinheiros, eles queriam, na tentativa de salvar suas vidas, eles queriam pular fora do navio. O texto diz aqui, você lê e você compreende que eram os marinheiros, aqueles que deveriam promover segurança e cuidado para a tripulação. Eu usei a expressão na outra parte da mensagem, dizendo assim que esta é a hora que os covardes se manifestam. Porque os covardes se manifestam na hora que as coisas estão ruins, na hora que a dificuldade vem, na hora em que se tumultuam as coisas. Pessoas têm atitudes covardes de abandonar o navio, abandonar o barco. Ajudou a criar o problema e não tem coragem de enfrentar. Paulo, percebendo isso, e muito provável Paulo lembrando de que a vida das pessoas estava nas suas mãos, Paulo falou ao centurião, o centurião falou aos soldados, e eles cortaram aquelas cordas, deixaram cair o batel, para que os marinheiros não saíssem, porque Paulo falou no versículo 31, que se estes saíssem, não teria salvação. A salvação só seria para aqueles que ficassem no barco. Pergunta para reflexão: está querendo pular do navio? Não tem vida fora do navio. Não tem vida fora do navio. Se a voz profética se levanta e diz que a salvação é só para aqueles que ficaram no navio. Usei a expressão também em outro momento. Pior é quando alguém tenta empurrar alguém do navio, né? Isso é pior ainda. Nós temos que ter paciência, ter cuidado, tomarmos decisões à luz da palavra, para que a gente não empurre ninguém fora do navio, porque a salvação é só para aqueles que vão ficar no navio. Não tem salvação fora do navio. E é interessante que Paulo, ele tem uma outra atitude depois de tudo isso, é que eles estavam sem se alimentar, eles estavam fracos. O ânimo tinha desaparecido da vida deles, navegando há muitos dias, sem ter certeza onde iriam chegar, no meio de uma confusão, no meio de uma tempestade, no meio de perdas, no meio de discussões, de falta de amor, de falta de temor. A voz profética se levanta novamente. Que eu e você saia desse lugar aqui hoje, tendo uma consciência melhor do que nós falamos ou iremos falar, para aqueles os quais nós devemos cuidar. Versículo de número 34, o apóstolo Paulo falando o seguinte: portanto, exorto-vos que comais alguma coisa, pois é para a vossa saúde, porque nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer um de vós. Olha que lindo aqui o versículo 35. Lembrem que eles estavam num lugar de medo, de confusão, de incertezas, muitas dúvidas, de falta de amor, porque os marinheiros queriam fugir, de falta de amor, tanta falta de amor. Mas o versículo 35 diz que: e havendo dito isto, Paulo ele tomou o pão nas mãos e deu graças na presença de todos. Equilíbrio emocional e espiritual. Tem que ter alguém nesse barco que pare. Tem que ter alguém nesse barco da sua vida que pare. E que mesmo em meio de perdas, mesmo em meio de medo, mesmo em meio de confusões, mesmo em meio de tristezas, tenha a sensibilidade de fazer uma devocional, de parar e dizer, pegar o pão e partir, dizer: gente, vamos comer, vamos se alimentar. Paulo diz: é necessário de que vocês comam. Olha só, sequência do versículo. Ele deu graças na presença de todos, e tendo já todos bom ânimo, puseram-se também a comer. Olha só, Paulo falou assim: gente,
tenham bom ânimo, renovem o ânimo. Quando que esse ânimo e essa esperança foi renovada? Depois que eles comeram, eles se alimentaram. Nós já ceiamos aqui, e se você ainda não ceiou, e você está me ouvindo a importância de comer, comer do pão, tomar do suco da videira, para se manter cheio de esperança, firme no Senhor, você pode fazer isso após o culto com um dos nossos pastores. Mas quando que o ânimo foi retomado, irmãos, a força? Quando eles comeram. Quando Paulo se levantou e falou: gente, comam, se alimentem, porque foram dias de desgaste que eles tiveram, e eles precisavam se alimentar. A sequência da palavra diz que o navio encalhou, o barco que eles estavam encalhou, a proa deles se abriu, e quando isso aconteceu, os soldados que tinham que levar os prisioneiros vivos até a Itália, esses homens falaram para o centurião, para o Júlio: olha, vamos matar todos, para que nós não venhamos pagar com a nossa vida depois. E Júlio não permite que ninguém morra, porque tinha uma palavra que foi liberada dentro do navio: ninguém vai morrer, nenhuma alma vai se perder. A embarcação pode até perder, danos materiais vão ter, agora ninguém vai se perder. E Júlio dá ordem para que ninguém mate ninguém, e ele dá uma dica importante, e aqui nós encerramos a nossa mensagem. Quem sabe nadar? Quem sabe nadar? Então quem sabe nadar, irmão, se atire na água, bate os braços, bate os pés e chegue na ilha. Quem aqui não sabe nadar? Tem algumas coisas aqui ainda no barco, então se agarrem e cheguem até a ilha. Quem mais que não sabe nadar? Mais um grupo de pessoas. Então peguem os pedaços de madeira que sobrou, se agarrem no que vocês puderem, mas cheguem a salvo até a ilha. Você sabe nadar, irmão? O que o pastor quer dizer com isso? Tem jejuado? Tem orado? Isso é nadar para mim. Você tem orado a Deus? Você tem realmente entregue a tua vida a Deus? Você está procurando se salvar? Ninguém podia morrer, porque Deus prometeu que ninguém ia morrer. Deus falou: danos materiais vão existir, mas ninguém vai morrer. Agora nessa embarcação, irmão, vai chegar o momento que você vai ter que saber nadar. Tem que se agarrar. Mas quer chegar salvo na ilha, quer chegar salvo no lugar de segurança, tem que ter coragem para se atirar na água e nadar, mesmo que não saiba, para poder se salvar. E com isso, irmãos, a Bíblia diz que ninguém morreu, todos foram salvos. Eu encerrei a mensagem de manhã falando de Atos 28, quando os bárbaros fizeram uma fogueira para se aquecer, e quando Paulo ele vai colher alguns gravetos. A grande maioria das vezes as pessoas pensam só na víbora que picou Paulo. Eu quero trazer um outro entendimento para você nessa passagem. Quando Paulo ele vai pegar os gravetos e trazer até a fogueira que tinha sido feita, nós podemos aprender o seguinte: que Paulo era o tipo de pessoa que ele não só usava o fogo que os outros faziam, ele ajudava a manter o fogo também. Se você é uma pessoa que só sabe aproveitar o fogo que os outros fazem, a partir de hoje, junte gravetos e ajude a manter o fogo aceso, para que todos se aqueçam. Você pode ficar sobre seus pés, por favor? Em nome de Jesus, eu quero chamá-los à frente. Você que ainda não reconheceu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, por favor, momento de salvação.
Ah, pastor, eu não sei como é isso. Se lance na água agora e vem nadando do jeito que você sabe, vem para frente. Você que ainda não reconheceu Jesus como teu Senhor e teu Salvador, e você quer fazer isso agora, ou você que quer se reconciliar, saia do seu lugar e venha à frente. Eu quero orar por você, quero abençoar a sua vida. Eu sempre digo assim: não espere o primeiro vir, seja você o primeiro, seja você. Você que hoje veio nesta igreja, nesta casa abençoada e abençoadora, e você ainda não reconheceu Jesus como seu Senhor e seu Salvador, e você quer fazer isso agora, saia do seu lugar e venha à frente. Nós vamos orar por você, vamos abençoar a sua vida. Tem alguém que vai se reconciliar com Deus agora? Nós vamos orar por você, abençoar a sua vida. Amém, gente? Tem alguém nessa condição? Por favor, venha à frente, que eu já vou fazer o próximo apelo para nós encerrarmos. Glória a Deus. Tem alguém que não é batizado entre nós? Sai do seu lugar, vem à frente para nós orarmos por você. Lembrando sempre que batismo não é convite, batismo é um mandamento. É um mandamento, isso não é convite, isso é um mandamento. Mesmo você que já deu o nome para o batismo, venha para frente para nós orarmos por você. Nosso batismo será no 3º domingo agora de abril. 3º domingo está marcado o nosso batismo nas águas. Você que não é batizado ainda, venha para frente, por favor. Nós vamos orar por você, abençoar a sua vida, em nome de Jesus. Você que tem, essa aqui é um outro apelo, tá? Você que tem trocado o lugar ou uma posição de segurança, e você tem se lançado, tem tentado levantar a vela do barco da sua vida, para tentar chegar em Fênix, num lugar de conforto. Você diz: não, eu quero permanecer num lugar seguro, não quero ir para um lugar de conforto não, eu quero um lugar seguro para mim. Se você tem pensado nisto nesses dias, venha para frente, eu quero orar por você. Isso não é vergonhoso não, isso é uma questão de honra, porque você pode mudar a vida e a história da sua família, quando você está atento às suas decisões. Amém? Tem mais alguém? Por favor, venha à frente, nós vamos orar. Meu prazer é estar. Enquanto os irmãos cantam, os nossos líderes aí, por favor, pergunta, ora, ministra sobre a vida da pessoa, em nome de Jesus. Flui o amor em espírito, glória a Deus. em verdade. Não troque o teu lugar seguro para um lugar de conforto. Te adoramos. Em nome de Jesus.